Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para você que está assistindo de manhã. Boa tarde para você que está assistindo à tarde, boa noite para você que está assistindo à noite e boa madrugada para você aí que tá madrugando aí, tá assistindo de madrugada, perdeu o sono, enfim, né? Sejam muito bem-vindos ao canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Dá uma curtida no vídeo depois aí se você gostar, né? A gente sabe que quando vocês curtem, né? O YouTube aí entende que é relevante esse conteúdo, que é bom, enfim, aí ele manda aí para mais pessoas, né? Sugere aí para mais pessoas. E o que a gente quer não é curtidas, né? Mas a gente quer levar aí a palavra do Senhor para mais pessoas aí. Então, se foi relevante para sua vida o vídeo, né, de hoje, os outros que você olhou, vai lá, curte, né? Porque assim você estará ajudando a gente a levar o evangelho para mais pessoas, né? Para mais almas aí, levar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre prioridades. Qual é a sua prioridade? Você tem uma prioridade na sua vida? Qual é? Ou quais são, né? O texto de hoje, assim, é Mateus 6:33, como eu coloquei aí no título, né? Mateus 6:33. Esse texto é um texto, assim, é um versículo, né? Que falou muito comigo, foi um dos primeiros versículos que falaram comigo, foi assim, foi uma bênção de Deus, né? Foi quando eu comecei a conhecer Jesus mais de perto, né? De ter experiências com ele, né? Não só de ouvir falar, né? Mas sim de ter experiências aí com ele. Pessoal, eu vou ler aqui o que diz. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Ou tem algumas versões que dizem busquem, né? Em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou as demais coisas, né? Ou estas coisas, né? Vão ser acrescentadas, né? E a gente sabe que depende também um pouco de cada versão, né? Um pouco antes fala aqui, né, sobre o que Deus assim ele dá para nós, né? Sobre que Deus cuida de nós, né? Que Deus dá aquilo que a gente necessita e tal, né? E e aí, fala um pouquinho sobre a gente buscar a Deus em primeiro lugar, né? Porque daí depois as outras coisas, ou o que a gente precisa, o Senhor vai estar nos abençoando, né? As promessas dele vão, né, vir sobre a nossa vida, né? E aí hoje nós estávamos falando lá no Instagram, como sempre eu coloco um videozinho lá também, né? Pela manhã. E sobre que ontem, né? Ontem era domingo, né? Ontem era domingo. E ontem, né, na igreja IBN, então, que a gente frequenta e tal, o pastor deu uma palavra, assim, maravilhosa. O Senhor usou muito ele, né, como sempre usa, né, mas, assim, entre outras coisas, assim, que Deus falou, né, que o Senhor falou, mas uma frase, assim, que foi muito, muito, muito marcante, assim, pra mim, foi que ele disse, assim, sobre as prioridades, né, da nossa vida, né, que quando algo é prioridade na tua vida, você dá um jeito, você não, sabe, não fica se fazendo, né? Não fica arrumando desculpas, né? Você vai, quando algo é prioridade mesmo na tua vida, você vai, né? E mesmo que o teu calcanhar esteja sangrando, mas você vai, porque você sabe que aquilo é prioridade para sua vida. E falou muito comigo, porque um dia antes, né, eu tava com o meu calcanhar machucado. E aí a gente participa, né, do CTG, né, do Rodeio da Saudade, a gente participa da invernada adulta, né, e aí tinha ensaio e tal, e aí eu gosto muito, né, de dançar com a sapatilha e tal, porém ela é, assim, como que eu vou dizer, é mais durinha, assim, né, atrás, e como eu tava com o calcanhar machucado, é diferente, né, você colocar uma sapatilha do que um tênis, né, então o tênis é bem mais confortável, porém eu gosto de usar a sapatilha, né, agora voltei a usar, né, porque eu já tinha torcido meu pé e fiquei um tempão tendo que ensaiar de tênis, né,
tive que aprender a ensaiar de tênis, que eu não gosto muito. E aí agora eu pensei, vou ensaiar com de sapatilha de novo, né? No último ensaio também já ensaiei de sapatilha. E aí eu pensei, se eu não aguentasse, se eu não conseguisse, se começar a sangrar, né? Porque não tava machucada, não tava sangrando, mas se ficasse ali encostando e tal, e talvez iria sangrar. E eu ia ir igual, não, eu vou ir. E aí qualquer coisa eu coloco ali um tênis depois, enfim. É bem o que o pastor disse. Se a gente tem uma prioridade na nossa vida, a gente vai, a gente dá um jeito. Mesmo que o calcanhar esteja sangrando, né? E por que eu tô dizendo isso, né? Porque, assim, a gente dança lá, enfim, né? A gente sempre quando dá ajuda quem pode, sempre quando dá a gente dá uma palavra, a gente fala, né, com as pessoas, ajuda, convida para ir pro culto. Então, né, isso é ser sal e luz por onde a gente for, né? É o nosso lazer. E nós temos sonhos, né? Sonhos é o nosso lazer e nós temos sonhos, né, para realizar ali no grupo de dança e tal. Então a gente vai para competições aí, para quem não conhece muito, a minha cadelinha tá pedindo colo, agora não pode, agora não dá. E aí a gente tem muitos sonhos, né, conquistas e tal, né? E se tornou uma das prioridades da nossa vida, assim, porque a gente gosta muito, né? Um lazer, né? E aí, e aí a gente sempre falava, né? Não, mas como os ensaios é domingo, né? Então termina às 6h30 por aí, então depois às 7h30 tem o culto. E aí fechou bem os horários, né? Dá bem tranquilo pra ir no culto depois. Só que teve algumas noites, alguns dias, né? Enfim, que a gente acabou não indo. Tô cansada, tô isso, tô aquilo, tô com dor no dedinho minguinho e não vou, né? Sempre, hoje tá muito frio, hoje tá muito quente, né? E hoje tá chovendo, enfim, sabe aquelas desculpinhas assim, né? Claro, teve momentos assim que até comentei que eu tava muito doente mesmo, assim, né? E aí realmente eu estava com a imunidade baixa, então eu pegava tudo que é coisa, assim, tudo que é coisa eu pegava, eu tinha. E aí acabei não indo, mas teve assim uns dias que realmente, né, a coisinha era pouca e eu poderia ter ido, né? Assim também com o meu esposo, né? Quando não era comigo, era com o meu esposo, né? Hoje eu não vou, hoje isso, hoje aquilo, né? Então, às vezes a gente não ia. E o que era isso? A gente não colocava como prioridade na nossa vida. A gente falava, a nossa prioridade aí no culto é ouvir a palavra do Senhor, né? A gente não colocava como prioridade, né? Eu entendia em casa, você para tudo, você lê a palavra, você ora, né? Eu fazia isso e tal, mas e a prioridade de estar lá, né? Com a igreja, né? Com a igreja que somos nós, né? Com a igreja reunida, sabe? É um momento muito bom, né? Porque a gente para tudo. Tudo. Quando a gente vai no culto, a gente para tudo, a gente desliga de tudo. A princípio é pra ser, né? Desliga de tudo, não mexe no celular, no máximo assim, gravar um storyzinho, né? Pra postar, pra divulgar a igreja, enfim, né? Mas assim, desligar tudo, né? Pra ouvir a palavra do Senhor, pra ouvir lá o pregador, agora chamam de preletor, né? O pregador falar, né? Deus falar através dele, né? Pra nós, a sua palavra, né? E a gente desliga tudo e Deus fala conosco. Porque Deus tá falando o tempo todo, só que a gente não para pra ouvir, né? E domingo no culto a gente para, né? Ou se tem outro dia aí, durante a semana, né? O culto a gente para, ouve o Senhor fala grandiosamente e nos alimenta, né? Então, muitas vezes a gente fala que é prioridade certas coisas, trabalho, estudo, família, mas na hora da gente honrar trabalho, honrar família, honrar o estudo, a gente não honra, a gente faz assim, deixa meio que largado, né? O estudo é prioridade, mas aí a gente sempre tá faltando aula, né? O trabalho é prioridade, mas quando a gente está no trabalho, tá lá trabalhando, a nossa prioridade é o trabalho. Quando a gente tá trabalhando ali, o que? Tem que fazer com excelência, fazer bem feito, pessoas que trabalham com o público, atender bem o público, né? Não tá ali só pelo salário, né? E não vê a hora de vir pra casa, enfim. E quando está com a família, dá atenção pra família. É prioridade da família? Então, que seja prioridade, né? Você dá atenção, dá amor, né? Ó, minhas cadelinhas, olha, tão brincando e aí tão latindo aí, se sair algum latido aí no áudio, é minhas cadelinhas, tá? Ô, Titi, para! Olha, tão brigando. Enfim, gente, então, quando a gente diz que prioriza a família, né?
a gente tem que priorizar, né? Então, quando a gente tá com a família, tem que demonstrar que realmente a gente está. E não só de corpo presente, com a família ali, mexendo no celular, não dando atenção pros filhos. Então, qual é a tua prioridade? Você diz que é a tua prioridade, né? É a família, né? Mas na hora de estar ali, realmente estar ali com a família, né? A gente acaba aí deixando de lado, né? Muitas vezes, a gente acaba aí só no celular e não dá atenção. Eu sei porque a gente faz isso, né? E meu esposo muitas vezes nos pegamos assim, cada um num sofá, mexendo no celular, né? E aí a gente dá uma acordada, né? Não, peraí, aí eu vou do lado dele, ele vem do meu lado, e a gente quebra aquele gelo, né? Então, assim, porque o celular é uma coisa assim que acaba nos distanciando das pessoas, né? É para nos aproximar, mas acaba, tipo assim, nos aproxima de quem mora em outra cidade, ou quem tá longe, mas quem tá pertinho ali do lado, que tá do nosso lado, acaba, né, distanciando assim, né? E como diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? E essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente busca muito as outras coisas, ah, mas eu vou para Jesus depois que eu terminar minha faculdade, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, né? Jesus diz: venha como tu estás, me busque em primeiro lugar, que o que tu tá precisando na tua vida vai ser acrescentada, né? É isso que Jesus diz. E a gente não, a gente quer buscar outras coisas primeiro, para depois, quando tiver tempo, a gente ir para Jesus. E aí, né, pode ser que não dê mais tempo, né? Então vamos acordar. Isso me chamou muito a atenção, falou muito comigo sobre prioridade, né? E aí, por que que me chamou? O pastor não tinha lido esse versículo, né? Ele tava falando sobre outra palavra, mas me chamou a atenção, né? Exatamente esse versículo, porque foi um dos primeiros, né, na minha caminhada que falou comigo. Então é como se Jesus dissesse: lembra-te do que você aprendeu, lembra-te do que eu te ensinei, lembra do que eu falei para ti lá atrás. O que era mais importante, né? E hoje, assim, nos últimos dias eu estava deixando meio de lado, eu e meu esposo, né? Hoje de meio-dia até comentei com ele sobre a palavra, né, que Deus me deu pra tá falando, né? Falou muito no meu coração e eu queria trazer, né? E ele concordou plenamente, com certeza, né? Que a gente estava deixando aí um pouquinho de lado, né? A gente falava que era importante o reino dos céus, Jesus, Deus, buscar a palavra, mas na hora de demonstrar isso, a gente não demonstrava, a gente deixava em segundo plano, né? Então, fica aí essa palavra para você, não deixe em segundo plano aquilo que é importante para sua vida, não deixe em segundo plano aquilo que te dá fôlego de vida, sabe? Aquilo que te faz acordar de manhã, né? O dono da vida, o autor da vida, aquele que te dá vida, né? Então, assim, e busque ele, não pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele é, por quem ele é. Ele é Deus, ele é o nosso Criador, ele nos ama e é por isso que a gente serve a ele, é por isso que a gente tem ele como Deus e quer buscar ele, né? Por quem ele é. E o que a gente precisa? Ah, essas coisas o Senhor nos dará, né? Então descansa teu coração, busca a Deus, descansa teu coração que as coisas vão vir no tempo certo, né? Eclesiastes 3 diz, né? Há tempo para todas as coisas, né? Então vai vir, creia que vai vir, com o tempo vai vir, mas busque a Deus, né? Em primeiro lugar, tá bom? Um grande abraço, que essa palavra tenha achado aí terra fértil no seu coração, que seja bênção na tua vida. Em nome de Jesus, né? Que seja bênção na tua vida, na minha vida também, em nome de Jesus. Amém, né? Um grande abraço e Deus abençoe.